Glória a Deus, é bom estar aqui, não é? Deus é maravilhoso. Que bom que você está conosco também aí na internet, né? Hoje é um bom dia para ficar em casa, assistindo o culto debaixo do edredom. Mas é bom estar aqui também, graças a Deus. Ontem foi um dia bem especial para mim e para a Cristina. Nós participamos do lançamento de um livro do qual eu fui coautor. Ver o que Deus está fazendo. Nós conhecemos uma moça, Priscila, e essa jovem, criada num lar católico, lá de Minas, conterrânea aí da Acúrcio e da Itana, lá de Itaú. E ela foi para a Espanha, já vive na Espanha há muito tempo, e lá na Espanha ela teve um encontro com Jesus. E enquanto ela estava no Brasil essa semana, ela soube que o esposo dela também teve uma decisão por Jesus. E essa família vai ser batizada agora, nos próximos dias, quando ela retornar para a Espanha. Então eu penso, Deus está fazendo muita coisa. E Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus. E como eu sempre digo, né? Eu não quero perder essa onda, né? Eu não quero ficar fora desse movimento, não. Por isso que a gente sempre tem que estar aí, disponível e disposto, né? Para a obra do Senhor. Cristina e eu chegamos 2h30 da manhã aqui em Curitiba. Mas valeu. As horinhas de sono foram renovadoras. Vamos lá, queridos. Vamos continuar a nossa série de mensagens sobre o livro. Eu falo num outro momento. Estamos falando sobre sociedade decadente. Você pensou sobre isso essa semana que passou? Acho que é uma reflexão que a gente como igreja precisa fazer. Para a gente entender a sociedade onde a gente está inserido e também entendermos qual é o nosso papel como igreja no meio dessa sociedade. E hoje a mensagem, ela é meio difícil, né? Porque eu vou falar sobre um atributo de Deus que muitas vezes a gente não gosta muito de ouvir. Eu vou falar sobre o que Deus pensa a respeito desse mundo e dessa sociedade que a gente está vivendo, que às vezes são textos que talvez até a gente desconheça, ou então, talvez, sejam palavras muito duras da gente receber. Mas faz parte, porque está na Bíblia, né? E se está na Bíblia, é para a gente. E é importante, nós precisamos entender e crer. Então eu quero te convidar a acompanhar aqui comigo. Se você tem Bíblia física aí, você pode abrir. A gente vai ler o texto de Oséias. Oséias é um profeta do Antigo Testamento. Fica logo depois de Daniel, se isso ajudar você aí na tua procura na Bíblia física. Oséias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos ler na nova versão transformadora. Vou competir um pouquinho com a chuva aqui, mas preste atenção em mim, ok? Então vamos lá. Vamos ler junto esse texto? Me ajude lendo esse texto aí. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte. Um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto, e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Parece notícia do meio-dia, não é? Mas olha que interessante o que esse texto diz. Volta lá, Mel, por favor, no primeiro versículo. Vamos mudar essa primeira palavra aí, né? Porque lá essa palavra era para os israelitas, para o povo de Deus. Agora vamos mudar isso aqui e vamos falar, ó brasileiros. Será que encaixa? Sim ou não? Então vamos lá. Ó brasileiros, ouçam a palavra do Senhor. E aqui Oséias está falando, o Senhor
apresentou acusações contra vocês. Sabe o que isso está significando? Que Deus foi na justiça, Deus contratou um excelente advogado, e ele apresentou acusações diante do tribunal, contra o povo, contra terra. Tem uma outra tradução desse mesmo verso que diz assim: Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E aí, que tal esse aspecto de Deus? Um Deus que apresenta acusações contra esses pecados. Um Deus que tem contenda contra os habitantes da terra. Existe uma teologia que eu já mencionei aqui outra vez, que tem sido muito difundida ultimamente por causa do evangelho água com açúcar e evangelho Nutella que está se pregando hoje, que é a teologia do universalismo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Teologia do universalismo? Universalismo significa o seguinte, na verdade é até um pensamento filosófico, né? Que fala que no final todo mundo, todo o universo vai ser salvo. No fim, as coisas, a conta vai fechar e ninguém vai ficar com dívida, né? Isso num olhar cristão e da teologia, né? Diz assim, lá no final, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor, então Ele vai perdoar todo mundo e vai ficar tudo por isso mesmo. O que você acha disso? Isso é justo? Sim ou não? É justo ou não é justo? Não é justo. E o nosso Deus é um Deus de justiça. Mas como assim? Conciliar justiça com amor. Conciliar justiça com misericórdia. Só Deus tem essa capacidade. Nenhum de nós temos. Aliás, nós vivemos numa sociedade justa? Sim ou não? Não. Nós vivemos numa sociedade da impunidade. A impunidade prevalece. Quantas pessoas indo para as televisões diante de uma situação que enfrentou, e qual é a frase delas? Eu quero justiça. Porque perdeu alguém, porque foi agredido injustamente, por algum dano que sofreu, eu quero justiça. Porque alguma acusação se levantou contra essa pessoa. Agora está dizendo o texto aqui de Oséias que este Deus justo tem acusações contra os habitantes da terra. Ele abriu um processo, mas Ele é o Deus justo. Ele é o justo juiz. Daí como é que a gente fica? Que advogado a gente vai contratar para nos defender? Não tem? Porque Ele é o juiz. E se Ele está apresentando uma acusação, o que significa isso? Que Ele vai punir, que a justiça vai ser manifestada. Então, quando essa teologia no final tudo vai ficar bem e todo mundo vai para o céu, isso aí é radicalmente contrário ao que a palavra de Deus diz e vai contra o caráter de justiça de Deus. Né? Se nós não aceitamos a impunidade e a injustiça, mesmo com a nossa falibilidade, não é verdade? Você aceita a injustiça? Quando você é enganado, quando alguém te ofende, né? Ou comete alguma injúria contra você, de boa, tranquilo, né? Não! Muitas vezes a gente vai até a justiça comum, por quê? Porque a gente quer os nossos direitos. Porque a gente quer a justiça sendo manifestada. Se nós, sendo imperfeitos e injustos, queremos justiça, quanto mais Deus, que é perfeitamente justo. E sabe, um probleminha sério dessa teologia do universalismo é que ela simplesmente anula o sacrifício de Jesus. Então, quer dizer, o sacrifício de Jesus não valeu nada. Para que Jesus precisava vir, morrer? Nós cantamos aqui sobre isso, né? Não há amor igual. Jesus, tu és real. Para que precisa um sacrifício tão terrível assim? Se no fim,
tudo vai ficar bem. Se no fim a justiça vai ser colocada de lado e o amor vai prevalecer. Essa é uma visão muito equivocada de Deus e que as pessoas estão tendo nos dias de hoje. Por isso que as pessoas não têm temor. Por isso que existem muitos homicídios. Por isso que existem pecados e a nossa sociedade está como está, porque não entendem a justiça de Deus. Porque não compreendem que Deus não vai deixar de punir aquele que comete o pecado. Então a primeira coisa que eu quero que a gente caminhe por alguns textos da Bíblia, e eu estou lendo a palavra, porque é a palavra que vai fundamentar tudo isso que eu estou falando aqui. Eu quero que você pense assim um pouco. Como você acha que Deus olha o mundo hoje? O mundo do jeitão que está. Certo? Semana passada eu contei algumas situações aqui. Um mundo que está todo virado, né? Na confusão. Um mundo que é injusto, que é imparcial. Um mundo onde as coisas estão completamente distorcidas, onde cada um escolhe o que quer ser, onde as tentativas de aprovação de aborto estão por aí, as legalizações da droga. Enfim, pensa em todas as notícias ruins que você ouve todos os dias, os homicídios, a violência. Ontem eu vi alguns depoimentos de mulheres, né? Uma delas, Giovana, né? Uma carioca, pequenininha assim, mas que mulher poderosa, tremenda. Ela falou de abuso na infância. Ela falou de um pai completamente cruel, que batia, surrava ela. Queridos, esse é o mundo que a gente está vivendo. Agora, quando você pensa neste mundo, qual é o olhar de Deus para ele? Como que Deus olha para esse mundo? Ah, tadinhos, que dó. Ah, faz isso porque não me conhece. Será que é assim? A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que Deus tem uma contenda. Essa palavra contenda é forte. Né, Anselmo? Contenda é forte. O Anselmo trabalha em contenda. Mas é o homem da paz, né? O Senhor tem uma contenda. O Senhor tem acusações contra vocês. Esse é o olhar da justiça. Esse é o olhar de um Deus que se ira. Eu falei semana passada que a origem da decadência está onde? Está lá no Éden. No começo de todas as coisas. Ali começou a decadência. Ali a sociedade começou. Né? Tanto que depois de um tempo onde o pecado entrou no mundo e Adão e Eva tiveram filhos, os primeiros 2 irmãos já se pegaram, e não foi só no tapa, mas houve o primeiro homicídio. Então isso não é uma coisa nova. Às vezes tem gente que fala, o mundo está ficando mal. Não, o mundo já é mal faz muito tempo. O homicídio já aconteceu lá atrás. Um irmão matou o outro porque a oferta dele não foi aceita diante de Deus. A origem da decadência está no Éden. Foi a desobediência que gerou a morte. Daí a gente vai ler o primeiro texto lá em Gênesis capítulo 1, versos 16 e 17, que é onde fala sobre isso. Sobre a criação e a decadência humana. Olha o que o texto diz. Deus criou... Perdão? 1,16? Não, está errado. Isso aí está errado, essa informação. Vamos lá. É 3, Mel. Desculpa, anotei errado aí. É Gênesis 3. Calma, tem uma informação divergente aqui. Também não é o 3. Bom, vou citar o texto, depois eu corrijo isso aqui. Deus falando para o homem, quando Deus fala ali com o homem e com a mulher, que eles não deveriam tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus diz assim, porque a alma que pecar, essa vai morrer. Se vocês desobedecerem essa ordem que eu estou dando a vocês,
o resultado disso vai ser a morte. Então Deus, quando Ele estabeleceu o princípio, e estabeleceu a ordem, e aqui veja bem, às vezes as pessoas ficam falando, mas que árvore que era essa? Que fruto que era esse? Era maçã mesmo? Ou era melancia? O que era? Né? Esse não é a questão, gente. A questão está na ordem que Deus deu. E a ordem que Deus deu foi a seguinte: não comam. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Quando vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Então essa foi a ordem que Deus deu. A desobediência, ela trouxe a transgressão, e a transgressão trouxe a consequência. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4, espero que esse esteja correto, 18:4, Ezequiel volta a falar sobre essa questão da responsabilidade do pecado do homem, e ele diz aqui, ó, pois todos me pertencem, Deus falando por boca de Ezequiel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos, aquele que pecar é que morrerá. E aqui Ezequiel, nesse capítulo 18, ele está falando sobre a responsabilidade individual do pecado. Porque a gente gosta de desculpinha, né? Ah, eu sou assim por causa de fulano, né? Eu faço isso errado porque meu patrão me pede. Eu sonego imposto porque não sei o quê. Né? Eu fiz isso porque meu pai lá na minha infância. A gente sempre gosta de jogar a peteca na mão do outro, né? A gente sempre gosta de se desculpar, de se justificar dos nossos erros. Então esse texto de Ezequiel, ele trabalha exatamente isso. A responsabilidade em relação ao pecado não é coletiva. Não é a sociedade brasileira que está em pecado, sou eu que estou em pecado. Sou eu que estou transgredindo a lei de Deus. Sou eu que estou indo contra os princípios e as verdades de Deus. E acompanha comigo aqui, gente, onde isso começou. Então, lá no Éden, aconteceu o primeiro pecado, a natureza humana foi se proliferando, até chegar no capítulo 6 de Gênesis. Quem sabe o que é narrado no capítulo 6 de Gênesis? O dilúvio. O dilúvio. A historinha de Noé que a gente conta para os nossos filhos, né? Tão bonitinho, os animaizinhos que entraram na arca. E às vezes a gente nem entende a profundidade desse texto. Olha aqui o texto. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. Gente, naquela época. Será que Deus se assusta quando Ele vê o mundo hoje? Sim ou não? Não, gente. Se lá em Noé, Deus já fala que a perversidade tinha aumentado, Ele está bem sabendo do que é a nossa realidade hoje. E viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. É o verso 6. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou uma imensa tristeza. Esse texto é um texto complicado, né? Como assim? Deus se arrependeu? Criou o homem e se arrependeu? Bom, não temos tempo para uma aula sobre isso. Mas, na verdade, o que é usado aqui é uma forma de mostrar que Deus viu que a sua criação havia escolhido o pior caminho. E Deus sabia disso. Então, quando Ele fala que Deus se arrependeu, Ele quer trazer para nós um pouco do sentimento que nós temos quando a gente tenta fazer alguma coisa e dá errado. Quando você segue por um caminho e você vê, putz, me arrependi. Hã? Não foi esse o sentimento de Deus. O sentimento de Deus foi de uma dor profunda por uma humanidade que escolheu rejeitar a Ele. Rejeitar o conhecimento de Deus. Rejeitar a obediência àquilo que Ele havia mandado e escolher o caminho mau. Ele tinha avisado. Então não é um arrependimento. Putz, não devia criar o homem. Como assim? Né? Deus então tem problema com aquele transtorno bipolar, né?
Uma hora diz que quer fazer o homem à sua imagem e semelhança, na outra hora está dizendo que se arrependeu de criar o homem. Então esse foi o sentimento de Deus. O homem rejeitou a minha ordem, meu mandamento, o meu princípio e a minha ordenança. E daí, quando o homem desobedece ao mandamento, qual é a consequência? Morte. Então o homem estava envolvido nesse ambiente de morte espiritual, separado de Deus, e por isso que estava daquele jeito. E o que Deus fez lá em Noé? Ele disse: eu vou manifestar a minha justiça contra este pecado que está na humanidade. Ele não está no direito de fazer isso? Como Deus? E foi o que ele fez. Verso 13. O que aconteceu no verso 13? Assim Deus disse a Noé: opa, no meio de um povo pecador que estava vivendo a vida do jeito que achava melhor, né? Deus encontrou um homem e uma família, e esse homem se chamava Noé, e esse homem era temente a Deus. Esse homem buscava Deus. E olha o que Deus fala com ele. Noé, é o seguinte, você está vendo a situação, né? Eu decidi acabar com todos os seres vivos, pois enchem a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. O que Deus estava falando aqui? Eu vou manifestar a minha justiça. Aquilo que eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Só que no final das contas, a gente sabe que Deus não exterminou completamente a terra, né? Ele preservou Noé e sua família, e Noé e sua família depois deram continuidade. O problema foi resolvido? Não foi. Daí você vai me falar: pastor, mas então a justiça de Deus não funcionou? Funcionou. Você já vai saber como ela funcionou. Então a situação do dilúvio é uma situação de Deus querendo manifestar a justiça sobre um povo que estava vivendo no pecado. Agora, lá em Gênesis ainda, já tem uma outra história, que é a história de Sodoma e Gomorra. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é o símbolo, né, ou a referência, né, de promiscuidade, de toda a ordem sexual e tudo mais, até de homossexualidade tinha lá, né? Tinha lá dentro de Sodoma e Gomorra. E daí, qual foi a razão que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. Ou seja, ele continuando dizendo: eu vou fazer justiça em relação a esse pecado. Lá no dilúvio, ele encontrou um justo. E daí ele proporcionou o quê? Então tá bom, eu vou fazer uma arca para você. Vai chover, todo mundo vai morrer, porque a minha justiça vai ser manifesta. Mas você entra na arca e você e tua família vão ser salvos. Aqui em Sodoma e Gomorra, também tinha alguém lá que era justo. Olha o que acontece aqui nessa história. Gênesis capítulo 18, verso 17. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Olha, os anjos tinham ido visitar Abraão para anunciar que Sara ia ficar grávida. E daí, Deus começou a falar através daqueles anjos o seguinte: será que eu devo esconder meu plano para Abraão? E qual era o plano de Deus? Destruir Sodoma e Gomorra. Segue aí, Mel. Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então falei por Abraão tudo que prometi. Então aqui ele está falando que Abraão era um homem justo. Abraão era aquele que tinha a promessa e queria viver de acordo com essa promessa de Deus em obediência. Agora o verso 20. Portanto o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. De novo, uma outra realidade. Depois do dilúvio, o problema dessa decadência da sociedade não se resolveu. O problema do pecado não se resolveu. E Deus fala para Abraão: eu estou ouvindo clamor e eu vou destruir essas cidades. E foi exatamente o que Deus fez.
Daí você vai me dizer, ah, pastor, mas isso aí tem a ver com a antiga aliança. Jesus não tinha vindo ainda. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Agora que a graça de Deus foi manifesta, é tudo diferente. E o olhar de Deus agora é diferente. Então vamos lá. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, verso 18 a 21. Assim Deus mostra do céu sua ira. Citei esse capítulo semana passada, outros versículos. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos. Estão entendendo aqui? Lembram o que Oséias falou? Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. Aqui Paulo está dizendo, Deus mostra do céu a sua ira. O que é a ira? A ira é uma indignação. A ira é um sentimento importante na natureza humana. A Bíblia nos ensina o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, tem ira que é pecado e tem ira que não é pecado. A ira que não é pecado é a ira da indignação. Então, quando eu e você, como igreja de Jesus Cristo, olhamos a sociedade do jeito que está, o nosso coração pode se indignar e se irar contra o pecado da humanidade. O problema é que a gente não consegue diferenciar e a gente se ira contra o pecador. A gente se ira contra aquele que comete o pecado. A sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Então esta é a razão, né, que Deus está falando, porque o homem pecou, porque eles não estão buscando a verdade de Deus. Continua lá, Mel. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Não é dilúvio, tá, gente? O dilúvio não vai acontecer mais, Deus já prometeu para a gente, ele fez um sinal da aliança, então não se preocupem, ok? Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem pecador é indesculpável diante de Deus. Estão aqui comigo, gente? Não se distraia com a chuva não, tá? Não olha para a chuva. Porque isso aqui é uma mensagem interessante e vai ter muita coisa para te distrair dela. Porque rejeitaram a verdade de Deus, estão vivendo nessa condição. Porque a glória de Deus se manifesta na natureza. E depois, um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo vai dizer, o homem é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode dizer, nunca ouvi falar sobre Deus, porque ele se manifesta na natureza. Ele se revela ao homem de inúmeras maneiras. Deus nos deu uma consciência. E essa consciência, ora nos acusa, ora nos defende. Você não precisa ser crente para ter uma consciência reta, não é verdade? Daí quando você é crente, a tua consciência daí é muito mais aguçada, né? Porque daí você tem o Espírito de Deus. Mas até a pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela tem a consciência dos seus erros e dos seus pecados. Então Paulo está falando isso, Novo Testamento está falando sobre justiça, está falando sobre ira de Deus, está falando sobre contenda, está falando sobre a condenação de Deus sobre aqueles que pecam e desobedecem à verdade. Agora um outro texto lá do Novo Testamento também, né? Porque o Novo Testamento não fala só de amor, de graça e no final vai ficar tudo bem. 2 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 6. Olha aqui, Pedro, ele vai pegar lá a história de Noé, que a gente acabou de ver. E olha o que Pedro diz aqui, não poupou o mundo antigo, Deus não poupou o mundo antigo de um juízo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde,
condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Ou seja, Pedro está nos anunciando para a gente aqui que aquilo que aconteceu lá atrás foi simplesmente algo que está acontecendo e que irá acontecer contra todo o pecado. Porque Deus continua com a contenda. Aquilo que aconteceu lá atrás foi um exemplo. E depois a gente vai ver algo muito mais maravilhoso que Deus quis revelar ali na questão do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. Então, com isso, com essa primeira parte aqui, a gente vê que o olhar de Deus para o mundo caído, para essa sociedade decadente, não é somente o olhar do amor e do que está tudo bem. É um olhar de justiça. É um olhar de indignação. Porque Deus é santo. E por ser santo, Ele não pode conviver com o pecado. Não há como Deus, na sua santidade, se misturar com o pecado. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio, Ele se tornou carne, mas Ele não pecou. Jesus foi santo até o fim. Então aqui estão alguns textos da Bíblia que a gente não gosta de ler, não é verdade? Que falam sobre a questão da justiça sobre o pecado. Agora vamos pensar um pouquinho em nós como cristãos. Como que a gente trata o pecado? Eu consigo identificar os pecados na minha vida? Como eu me posiciono diante do pecado, assim como Deus se posiciona e como Deus vê? Ou também eu penso assim, não, está tudo bem, no fim Deus me perdoa. Sabe aquela cara de pau do crente? Eu lembro que tinha uma fase na minha vida, quando eu era jovem, e eu tinha uns pecadinhos de estimação, né? Tem uns pecados de estimação, né? Que a gente fica, tadinho, tão bonitinho. E daí eu tinha meus pecados de estimação, e sempre que eu caía naquele pecado, antes de cometer aquele pecado, sabe o que eu pensava? Eu vou fazer, depois eu vou lá e peço perdão a Deus. Só eu pensei isso na minha vida um dia. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Não tem problema, depois eu confesso. É um pecadinho só, depois eu deixo. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente não conhece esse Deus justo. Esse Deus que tem contenda contra o pecado. Esse Deus que odeia o pecado, abomina o pecado. Esse Deus que me fala para me livrar do pecado, porque o pecado tem cheiro de morte. E não tem como você viver no pecado e dizer que você se relaciona com Deus. Isso é uma questão da sua consciência. Mas a sua vida com Deus tem que refletir esta verdade. Então essa é uma face do olhar de Deus para o mundo, que é meio assustadora. Deus tem contenda com os habitantes da terra. Deus olha para essa nossa sociedade aqui e Ele abomina. E Ele não vê a hora de manifestar a justiça dEle de uma forma completa sobre a terra. E punir aqueles que estão no pecado. Esse é o Deus justo. Agora tem um outro lado do olhar de Deus para o mundo. Daí sim que é o olhar do amor, da misericórdia e da graça. Deus tem esse olhar para o mundo. Lá em Gênesis, voltando lá a historinha de Noé, o verso 18. Olha o que diz lá Gênesis 6:18. Quando Deus estava conversando com Noé, Ele disse assim, com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Opa! Deus viu em Noé um coração de um homem justo. Noé era infalível? Não, mas era temente a Deus. Era justo nas suas obras. E Deus fala o que com ele? Eu quero fazer uma aliança contigo, Noé, e com a tua família. Por isso que eu estou preparando uma arca. E se vocês entrarem nessa arca, vocês vão se livrar do quê? Da minha ira e da minha justiça. Sabe o que essa arca representa agora na nova aliança?
a salvação que a gente tem em Jesus Cristo. Aquela arca lá atrás de Noé, essa aliança de misericórdia que Deus firmou com o homem, foi para dizer e para anunciar: um dia eu vou estabelecer uma aliança eterna com vocês, por meio do meu Filho, e eu vou preparar uma arca para vocês suportarem o dilúvio que vai vir sobre a terra. Quando você está dentro deste pacto, desta aliança, da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus é como uma arca nesse mundo hoje, entende? Sim? Está entendendo? A igreja de Jesus Cristo é como uma arca hoje. E daí a gente sai anunciando: gente, ó, vai vir um dilúvio. Deus está manifestando o juízo. Quer entrar na arca? Faça uma aliança com Jesus e entra na arca. Pronto. Está liberado da ira de Deus. E Noé e sua família foram salvos. Agora vamos pular lá para a história de Sodoma e Gomorra. Capítulo 18, o verso 24 a 26. Quando Abraão ouve de Deus, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, sabe o que Abraão pensou? Putz, meu sobrinho Ló está lá. O sobrinho de Abraão, Ló, estava morando em Sodoma e Gomorra. Esse cara, né, tipo assim, estava no meio do furacão. E daí Abraão começa a conversar com Deus. Deus, então o seguinte, daí diz isso aqui, ó. Suponhamos, olha a liberdade que Abraão tinha com Deus e que nós podemos ter também. Suponhamos que haja 50 justos lá em Sodoma e Gomorra. Mesmo assim o Senhor vai exterminar e não vai poupar por causa desses 50 justos? Olha o que Deus responde. Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Estão percebendo a justiça e a misericórdia de Deus numa mesma ação? Deus fala que Ele é justo e Ele vai punir. Mas quando Abraão fala assim, e se tiver justo? Ele diz, se tiver justo eu não puno. Por causa desses justos. Você está entendendo por que o mundo não está sendo julgado e não está recebendo toda a ira de Deus? Está entendendo? Porque existem justos nessa terra, que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus está nesse lugar. E daí as pessoas me dizem, pastor, mas tanta maldade no mundo. Eu te digo uma coisa, meu querido. Se a igreja de Jesus Cristo não estivesse nesse lugar, se a mão de Deus fosse retirada dessa terra, a terra já teria sido destruída. Mas por causa da igreja, Deus tem esse olhar de misericórdia, porque são os justos, são aqueles que têm aliança com Ele. E por isso que Deus está mantendo a igreja aqui. Até o dia que a Bíblia nos fala que o que é essa igreja aqui? E a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, vai sobrar o que, gente? O que vai sobrar quando esses justos que foram justificados por Cristo Jesus saírem dessa terra? Não vai sobrar nada. A ira de Deus vai vir sobre a terra. E daí Abraão vai negociando com Deus, né? Deus fala, não, se tiver 50 justos, daí Abraão começa a pensar, 50 acho que é muito, vamos baixar, 45. Deus, e se tiver 45 justos? Você vai continuar destruindo a terra? Daí Deus fala, não, se tiver 45 justos, eu não vou fazer isso. Nem diminui, não, 45 acho que é muito, 40. Deus, se tiverem 40 justos. Deus, se tiverem 30. Deus, se tiverem 20. Deus, se tiverem 10. E daí Abraão se toca que o único justo que estava naquela terra era Ló e a sua família. E Deus então pede para Abraão avisar, ou os anjos vão avisar Ló para sair daquele lugar,
para Deus responder. Agora no verso 29 desse capítulo 18 de Gênesis, Deus fala assim: por amor a esses 40 não destruirei. Vocês estão percebendo como Deus consegue equilibrar a justiça e o amor? Por amor aos 40, eu não destruirei. Agora vamos pular de novo lá para 2 Pedro, voltar a historinha lá do dilúvio. 2 Pedro capítulo 2, verso 7 ao verso 10. Em contrapartida, ou seja, falou lá de Sodoma e Gomorra, que ia ser destruída e tal, em contrapartida resgatou Ló, tirando de Sodoma. Gente, isso é o apóstolo Pedro escrevendo. Tirando de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Segura aí, Mel. Jó era justo, e o que acontecia com ele? A sua alma era atormentada pela maldade que ele via. É assim que a gente vive hoje, como justos nessa terra, atormentados pela maldade que é praticada na terra. Nós precisamos ter no nosso coração a mesma ira e a mesma indignação que Deus tem contra o pecado. Porque o pecado, ele vem para destruição, para morte. E por isso a frase clássica, que se fala por décadas: Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Em relação ao pecado, ele vai praticar justiça. Em relação ao pecador, ele vai amar e acolher aqueles que o aceitarem e o receberem. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Opa, aqui está falando das duas coisas. Deus sabe resgatar das provações os que são devotos, aqueles que creem nele, aqueles que temem a Deus, e ao mesmo tempo manter os perversos para o dia do castigo. Ou seja, o castigo virá. O julgamento vai acontecer. Gente, se está doendo ouvir isso, desculpa, está na Bíblia. É a verdade. Deus se assentará no trono branco. E todo homem vai ter que passar diante desse trono. Eu já falei sobre isso semana passada. E ele se manifestará como juiz. E daí como é que a gente fica? Verso 10. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos de instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Esta é a atitude de Deus para com o pecado, mas uma atitude de graça e de amor para aqueles que são devotos. E eu não estou falando aqui devoção da religiosidade, eu estou falando da devoção do amor, de um relacionamento íntimo com o Senhor, de um desejo de cada dia me tornar mais puro e mais santo e me parecer com Jesus. Porque essa é a nossa função como igreja nesse mundo. A gente precisa ser luz no meio de trevas. A gente precisa ser sal num lugar onde não existe sabor. Eu não posso ser confundido com aqueles que vivem no pecado e praticam o pecado. Eu preciso ter essa devoção, esse temor a Deus. Eu preciso desejar ser igual a Jesus cada dia. Foi para isso que eu fui salvo. Foi por isso aquela cruz. E daí o texto clássico de João 3,16. Porque Deus amou. Deus amou o quê? O mundo. E aqui nessa tradução diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto que resume a história da redenção.
E quando fala aqui que Deus amou o mundo, Ele não amou essa perversidade, este caos que o mundo vive. Ele amou o mundo, as pessoas. Mesmo no seu pecado, Deus quer que o amor dele prevaleça. Deus não tem prazer na destruição dos homens. Deus tem prazer em que eles sejam salvos. Mas, para que o homem seja salvo, ele precisa do quê? Ele precisa crer em Jesus. Para que todo aquele que crer nele não pereça, não sofra a ira de Deus, não perca no tribunal a acusação que Deus tem contra ele, por causa de Jesus Cristo. E aqui nós vemos como Deus demonstra o amor, a misericórdia, a graça, o perdão e a compaixão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que vai se manifestar dessas duas maneiras. É o mesmo Deus com dois olhares diferentes para essa sociedade e para esse mundo. Isaías 53, nós cantamos aqui sobre isso. E vamos cantar de novo. Isaías 53, 4 a 6. Isaías 53 fala do servo sofredor, ele fala do sacrifício de Jesus. 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, Isaías já contou essa história aqui. Isaías já falou o que queria acontecer com Jesus. Ele diz, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido, Jesus, por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Entende essa mensagem aqui? Até lá, Mel. Vocês também, né? Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Esta é a mensagem da cruz. A cruz não tem a ver com a impunidade. A cruz tem a ver com justiça. E Jesus morreu justamente para assumir o nosso lugar, para nos tirar dessa condição de pecado, para tirar de sobre nós a ira de Deus. E por fim eu quero ler Romanos 3, voltando lá para Romanos, verso 21 a 26. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, profeta Oséias, que falou da justiça de Deus, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de quem? De Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Paulo está dizendo assim, foi por isso que Deus não destruiu tudo lá atrás. Ele só manifestou que ele é justo. Ele só deu sinais, atenção, porque a minha ira está sobre a terra. Mas ele não destruiu todas as coisas. Ele não acabou com aquilo que ele havia criado, porque ele tinha a certeza que um dia a justiça de Deus iria se manifestar por meio de Jesus Cristo. Jesus se tornou a justiça de Deus.
Jesus é aquele que nos defende diante do Pai. Se eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho a vida eterna. Então a gente viu aqui sobre essa realidade da nossa sociedade. O olhar de justiça de Deus. O que você pensa da justiça humana? Deus é perfeitamente justo. E, portanto, não se engane. Ele irá agir com justiça sobre todos aqueles que não têm a sua justiça, que é Jesus Cristo. E este é o olhar que Deus tem para esse mundo de pecado. Ele não vai deixar impune o pecado. Mas Ele vai justificar aqueles que Ele ama. E aqui a gente tem o olhar de misericórdia de Deus. E a misericórdia significa que Deus não dá aquilo que a gente merece. O que a gente merecia por causa do pecado? Morte. O que Deus nos dá? Vida por meio de Jesus Cristo. Mas eu preciso crer nele. Isso não vem por osmose. A salvação não é uma coisa que se adquire. A salvação não é fruto do ser bonzinho. O pecado é muito mais grave do que simplesmente fazer umas boas ações para depois no final ficar tudo resolvido. Entregar umas cestas básicas aí no final do ano. O pecado é muito mais sério do que isso. O pecado custou a vida de Jesus. Por isso pensar que no fim todo mundo vai se dar bem é uma afronta contra o plano de redenção de Deus. É uma aberração. É aquilo que a gente quer ouvir, né? Para a gente continuar vivendo no pecado, achando que no final tudo vai dar certo. Mas essa é uma mentira que o diabo tem pregado hoje. Deus é Deus sim de misericórdia e de graça. Mas para aqueles que creem nele. E para aqueles que vivem em temor a Deus. E eu quero ler um último texto. 1 João 3, verso 1. Olha o que esse texto diz. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. O importante é o testemunho que eu tenho de ser filho de Deus. O importante é eu entender que grande amor, que grande salvação. Essa foi a primeira coisa que eu falei quando a Natália perguntou por que você é grato. Eu sou grato porque Jesus me salvou. Me salvou da ira de Deus, da justiça, do inferno, do fogo eterno. Eu sou grato por isso, porque eu não merecia e não mereço absolutamente nada que vem das mãos de Deus. Mas Ele, por sua graça, se manifestou. E lá no versículo 9 e 10 do capítulo 3, ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Isso aqui é mensagem para outro dia, para o mês de agosto. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não se engane. Se você viver no pecado, você atrai a ira de Deus sobre a tua vida. Pensa nisso. Toda vez que você peca e não confessa o teu pecado, a ira de Deus está sobre você. Você tem a salvação em Jesus Cristo? Tem. Mas se não há confissão, se não há abandono do pecado, a ira de Deus permanece. E daí eu questiono até a conversão dessa pessoa. Porque uma pessoa que diz que é salva em Jesus Cristo e continua vivendo no pecado, precisa avaliar sua consciência. Pois a vida de Deus está nele. E se a vida de Deus está em mim, se o Espírito de Deus está em mim, mesmo eu tendo a natureza humana que me leva para o pecado, eu vou lutar contra o pecado para viver a santidade. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. E o verso 10, assim podemos identificar quem é o filho de Deus e quem é o filho do diabo. Oi? Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus.
o mundo e o pecado não ficarão impunes. Haverá salvação? Sim. A salvação já existe. Mas ela é unicamente concedida por meio do nosso reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus. A salvação existe para aqueles que se arrependem dos seus pecados e vivem para Deus, vivem a sua vida para Deus. Haverá condenação e juízo? Haverá. E esse dia está chegando, onde Deus se assentará no trono para julgar a todos. Mas aqueles que reconheceram a justiça de Deus em Jesus Cristo e têm o seu nome escrito no livro da vida, esse não vai sofrer a ira de Deus. Essa é a visão que Deus dá a João lá no capítulo 20 de Apocalipse. E a minha pergunta para você é o seguinte: qual é a sua condição? Eu não estou falando se você é membro de igreja, se você é crente há não sei quanto tempo. Eu estou falando qual é a sua condição hoje. Porque se você crê em Jesus Cristo, a igreja é a arca que vai te salvar da ira de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, os anjos vão chegar lá e vão te proteger, e vão te tirar daquela cidade, daquela sociedade decadente, e vai te livrar, e vai te proteger, e vai te blindar do pecado que existe nesse mundo. E é maravilhoso viver nesse mundo sabendo que eu não pertenço a ele. Eu não pertenço a esse mundo. A minha cidade está no céu. Mas eu estou aqui para uma missão. E como embaixador de Cristo, eu preciso viver como filho de Deus, que ama a Deus, que não vive no pecado. Ser cristão significa não viver mais escravizado com o pecado. Significa se assemelhar a Jesus, santo como Ele é. E daí Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque você e eu refletimos a glória de Deus nesse mundo. É essa tarefa que a gente tem como igreja, numa sociedade como essa. Vamos ficar em pé. Quero pedir o pessoal do louvor vir aqui para a gente cantar mais uma vez aquela canção Não Há Amor Igual. Eu quero agora que você não se mova, fique paradinho aí, pense, feche seus olhos. Pensa um pouco sobre essas verdades. Deus não nos engana. A palavra de Deus é muito clara. Há uma sentença sobre toda a terra. Essa sentença um dia era minha. Talvez essa sentença um dia tinha o teu nome lá. Deus tem uma sentença contra fulano de tal. E todo habitante dessa terra tem essa sentença diante de Deus. E se você é sentenciado, um dia você vai precisar se apresentar diante deste juiz para receber a sentença. Deus é um Deus de amor, sim, Ele é. Mas eu amo pensar que esse meu Deus não é impune como os homens. Não é o Deus da injustiça. Não é o Deus que deixa as coisas passarem. O caráter da justiça de Deus é maravilhoso, mas traz temor ao coração de todos, e deve trazer temor ao nosso coração. E o caráter de amor de Deus é maravilhoso, porque foi Ele mesmo que nos propiciou a salvação, o perdão, o cancelamento da nossa dívida. Jesus morreu no meu lugar. Essa foi a justiça de Deus. Olha que amor.
Deus podia não fazer isso e falar para nós: ó, vocês vão ter que pagar por isso. Mas Ele disse: não, eu vou pagar por vocês. Eu estou pagando uma culpa que era de vocês através do meu Filho, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado. Essa é a consciência que a gente precisa ter. Isso não tem nada a ver com estar numa igreja, no hall de membro de uma igreja. Isso não tem nada a ver com você vir participar de culto, ou participar de uma célula. Isso tem a ver com a tua experiência interior, de um dia ter recebido Jesus como teu Salvador, de um dia ter confessado que Jesus é Senhor da sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E se porventura você tem dúvidas sobre a sua condição, se você está debaixo da ira, ou se você está debaixo do amor, eu te convido a você tomar uma decisão nessa manhã e confessar com a sua boca: Jesus é Senhor da minha vida. E confessar com a sua boca: Jesus, eu quero viver a santidade, eu não quero viver no pecado. Jesus, eu quero fazer valer os cravos, que é o que essa música fala. Eu quero fazer valer aqueles cravos, aquele sacrifício, aquela morte, aquele sangue derramado. Eu quero fazer valer na minha vida. Pensa nisso. E se você quiser tomar essa decisão, hoje é a oportunidade. Enquanto a gente canta, você pensa e no final eu oro. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. obrigado, Jesus. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti.
somos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o seu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Querido, se você quer hoje entregar e confessar Jesus como Senhor da sua vida, se você entende a profundidade do que significa a justiça e a ira de Deus que está sobre todo o pecado, se você entende a graça e o amor que se manifestaram em Cristo Jesus, se você entende que só por meio dele você pode ser salvo, esse é o momento. Isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com uma decisão, com uma escolha. E se você quer fazer essa entrega nessa manhã, eu peço que você levante uma das suas mãos, para que nós possamos orar aqui. Essa é uma decisão importante na nossa vida, e é isso que irá nos livrar da justiça de Deus unicamente. O perdão e a graça que fluem daquela cruz. Não tenha vergonha. Talvez você até tenha tomado essa decisão um dia, mas você não tenha levado a sério. E não importa se você quer reafirmar essa escolha, faça isso diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Então, se você quer nessa manhã declarar que você está justificado por meio da fé em Jesus Cristo, levante a sua mão, quero orar por você. Feche seus olhos. Não tenha vergonha. Se você quer receber essa oração, se você está orando com esse entendimento, faça isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, por esta justiça tão maravilhosa que foi manifestada. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos fala de uma grande salvação que foi manifestada por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Deus, nós nunca saberemos o valor desse preço que foi pago por amor de nós. Que a gente possa viver para a honra e glória do Senhor, que nós possamos cantar na nossa vida: Jesus, queremos fazer valer os cravos. Queremos cantar: tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Cante isso ao Senhor. Se você é um servo do Senhor, se você tem vivido a sua vida com o Senhor, no meio dessa sociedade tão decaída, diga: eu quero escolher fazer valer os cravos. Eu quero escolher ser uma recompensa para o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás.
recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Diga que você é a recompensa do sacrifício de Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou a recompensa do teu sacrifício. Valeu a pena por mim, Jesus. Valeu a pena porque eu te recebi, porque eu te confessei, porque eu te reconheci como único Deus. Valeu a pena, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero ser a recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Amém, glória a Deus. Que a gente possa ser a recompensa de Jesus. Pensa nisso, tá? Quando você estiver vivendo a sua vida para o Senhor: Jesus, eu quero ser a recompensa do teu sacrifício. Eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. Queridos,